Olá, aluno! Voltamos aí com mais um bloco do nosso curso aí sobre o sistema operacional Linux, onde no bloco anterior estávamos falando sobre o quê? A interface gráfica, né? O modo de você operar o Linux por ícones, menus, janelas, né? Utilizando o salvador da pátria chamado mouse, né? Que nós tanto utilizamos hoje aí nos nossos computadores, né? Evitar de usar aquele prompt, né, que geralmente, como eu falei, geralmente é o pessoal da área de TI que curte muito, né? O leigo, o usuário comum, ele não quer saber digitar comandos naquela tela preta. O cara quer entrar lá, abrir um editor de texto, abrir um joguinho, né, visualizando e dando cliques. É isso, a interface que nós começamos na aula passada, no bloco passado. Aí eu prometi você exercícios, né, pra gente seguir fazendo o nosso treinamento habitual. Teoria, mostro para você como é que funciona o conceito e atacamos aí as provas mais importantes sobre ele, né? Então, vamos jogar lá a primeira questão sobre interface gráfica. Olha lá. No Linux, ambientes gráficos são executados por meio de um servidor, geralmente X-Windows, X-Windows ou X, né? X11, o qual fornece os elementos necessários para uma interface gráfica de usuário. E aí, o que você acha, aluno? Que o Linux, os ambientes gráficos são executados por meio de um servidor. Aí você tem um pacote aí onde contém essa interface. Tá vendo? Geralmente ele botou exemplo lá, ó, X-Windows, X11, o qual fornece os elementos necessários para uma interface gráfica de usuário. Sim, as interfaces vêm nesses pacotes, vêm na distribuição, que quando é instalado ele oferece ao usuário aí os elementos necessários para ele trabalhar. Então, citou esses nomes, né, que foram citados lá no slide anterior, tá vendo aqui, ó? Aí, ó. Que pode entrar como interfaces gráficas, né? Geralmente são sinônimos aí essa ideia. Perfeito? Então, questãozinha correta, né? Começou bem aí falando sobre a área gráfica do Linux. Mais uma? Olha lá. O principal ambiente gráfico no Linux é o Bash, por meio do qual é possível manipular e gerenciar o ambiente gráfico usando-se telas gráficas com alta resolução. E aí, aluno, Bash é o nome de interface gráfica do Linux? Você tem que saber isso aí. Esse nomezinho você não pode esquecer se está estudando Linux, né? Pode observar que não. Bash não é interface gráfica. Bash é o nome do prompt de comando, não é isso? Tela preta que você digita comandos. O ambiente gráfico poderia ser KDE, GNOME, Unity, né? E até colocar como principal é complicado, né? Coloca um dos principais, porque as interfaces variam muito, né? Então ele inverteu, trocou a interface pelo prompt de comando. Então, questãozinha não passa aí no nosso teste de qualidade. Essa ficou errada. Perfeito? Mais uma. KDE e GNOME são exemplos de gerenciadores de desktop utilizados no Linux. Sim? O que são gerenciadores de desktop? Tá vendo? Aí é você ter que interpretar. Interface gráfica, desktop na área de trabalho. Então, um gerenciador de área de trabalho, né? O tal do servidor que ele citou naquela questão anterior. Então, KDE e GNOME são exemplos de gerenciadores de desktop? Sim, utilizados no Linux. Perfeito? Que permitem ao usuário interagir primordialmente com o sistema operacional por linhas de comando no shell. E aí, o que você acha? Pode ver que ele começou bem, né? KDE e GNOME, citou dois nomes aí válidos, né? Que são nomes realmente de gerenciadores de desktops no Linux. Só que olha a malandragem. Ele está falando que permitem ao usuário interagir primordialmente por linhas de comando no shell. Então, aluno, vem comigo aqui. Você interage na interface gráfica primordialmente por meio de linhas de comando? Através lá da tela preta? Não, né? Primordialmente, como é que eu uso a interface gráfica? Como é que eu vou agir na interface gráfica? Usando o mouse, através de menus, ícones,
telas, janelas. É assim que eu estou interagindo primordialmente. Agora, eu posso abrir o prompt de comando lá na interface gráfica? Posso, sem problema nenhum. Eu posso operar ele dentro da interface gráfica, mas não é primordialmente, é opcionalmente. Perfeito? Então, voltando à questão, que pegadinha sutil, né? Troca a palavra primordialmente pela palavra opcionalmente. Aí a questão estaria certa. Eu posso interagir opcionalmente por meio de linhas de comandos no shell. Não é primordial. Então, essa não entra no nosso crivo. Errada. Bacana? Mais interpretação de texto que até conhecimento, né? Se você for analisar. Considere. 1. O Windows é um software proprietário e o Linux é um software livre. Nós já vimos isso. Sim ou não? Sim, o Windows ele é proprietário, né? Código-fonte fechado, só a Microsoft mexe, o Linux é livre, ou seja, dá liberdade para que as pessoas alterem, né? Redistribua aí, sem problema, o Linux. Então, certinho. Se a 1 está certa, vamos trabalhar com as alternativas. Eu elimino a letra C e elimino a letra E. Fica a A, B e a D, né? Então, vamos lá. Item 2. O Windows é alvo de milhares de vírus e parasitas virtuais, enquanto que o Linux é praticamente imune a vírus. Olha só que questão bacana, aluno, né? Existe uma discussão muito ampla nisso, que fala não existe sistema operacional imune a vírus. A palavra imune é uma palavra muito perigosa, né? Porque você está tornando algo absoluto. E na informática, geralmente, você não pode tratar a segurança como absoluta. Sempre tem jeito de se fazer alguma coisa na informática, né? E realmente nós sabemos que o Linux, ele tem uma fama de ser mais seguro do que o Windows por alguns fatores, né? Primeiro, o sistema de camadas de permissão. Como eu falei, se você não está logado com o usuário root, você praticamente não pode executar quase que nada no sistema. Então, dificilmente você danifica o sistema operacional, né? Ou seja, o usuário comum não consegue danificar. Danificar, o aluno, dentro de um uso tradicional, não é pegando um computador e quebrando, não. Dentro do uso tradicional, eu não danifico. É só através da minha conta de root que eu consigo. Sim, então nós já sabemos disso. E lógico, o Windows ele é mais visado. É um sistema operacional que é muito mais usado em computadores desktop do que um Linux. Né? Você pode ver, você pode contar nos dedos que usuário comum, tradicional, que usa Linux aí que você conhece. E quantos utilizam Windows? Todo mundo, né? Então, realmente não existe a ideia de imunidade, é imune a vírus. Mas olha a palavra que ele colocou aqui, aí que está a malandragem do examinador. Praticamente. Né? O praticamente está dizendo o quê? Que existe uma brecha. Ele é praticamente, ou seja, ele é difícil de ter vírus e parasitas virtuais, né? Ou seja, mas não é imune, mas praticamente imune a vírus, sim, realmente está certo. Essa é uma das diferenças aí, uma das grandes vantagens que o Linux tem perante o Windows aí no mercado, ok? Então, questãozinha bem minuciosa, né? Então, se a 2 está certa, ixi, tem ainda a 3, né? Vamos ver se a 3 tivesse... Tem aqui a B, né? Podemos eliminar a B. Então, ficamos com a A e com a D. Aí vem a 3. Apenas o Windows possui interface gráfica intuitiva. Bem, vamos voltar um pouquinho à história, né? Não sei se você já leu a respeito sobre aquela velha guerra, aquela briga da interface gráfica, né? Porque a interface gráfica, quem criou o primeiro projeto aí de interface gráfica foi a Xerox, né? E a Xerox não botou em prática, o Steve Jobs na época pegou, né, esse projeto, negociou o projeto e criou, né, aquele computador pessoal chamado Lisa, onde veio a primeira interface gráfica aí para computador de cunho pessoal, computador popular, né? E fez um sucesso danado. Houve uma revolução muito grande aí por causa disso, né? O Steve Jobs ele conseguiu levar ao usuário a interface gráfica amigável, onde
bombou, né? A informática tem esse divisor de águas aí. E logo após, o Bill Gates também desenvolveu a interface gráfica baseado no mesmo projeto do Steve Jobs. Tanto que eles até brigaram, né? O Steve Jobs acusou o Bill Gates de ladrão porque tinha roubado o projeto dele, né? Então existe essa treta aí na história, né? Então, eu posso afirmar que a interface gráfica do Windows não foi a primeira interface gráfica e também eu não posso falar que é a melhor interface gráfica. Então, quando ele diz que apenas o Windows tem uma interface gráfica intuitiva, fica muito pesado, né? Você tem outras interfaces, a do Mac, por exemplo, da Apple, né? A do Linux, né? São várias. Aí você pergunta, professor, mas o que é intuitiva? Intuitiva é uma interface gráfica fácil, interface gráfica amigável, simples de usar. Quer ver um exemplo? Você pega o mouse, posiciona o mouse sobre um ícone, o que vai acontecer? Ele não te dá o nome do programa, na hora que você posiciona o mouse, né? Ou então ele te dá uma ajuda, te dá uma solução, é isso. Isso é intuitivo, é fácil de usar, né? Qualquer leigo consegue operar minimamente aí, tá bom? Então, voltando aí à questão, quando ele fala que apenas o Windows tem interface gráfica intuitiva, não é apenas o Windows. O Linux tem interface gráfica intuitiva, tá? O Mac tem interface gráfica intuitiva. Quem não é intuitivo em sistema operacional, aluno, é o prompt comando. Prompt comando em nenhum sistema é intuitivo. Por quê? Porque você tem que digitar comandos. Você tem que saber comandos, né? Então, A3 descartamos, eliminamos a A e casamos com a letra D. Perfeito? Questãozinha também muito bacana, né? Então tá aí, fechamos a parte sobre interface gráfica e vamos entrar agora na parte de estrutura de diretórios, né? Aluno, o que seria a tal da estrutura de diretórios? Estrutura de diretórios é o gerenciador de arquivos que você tem no seu sistema operacional, né? Aquele ambiente onde ficam as pastas aí do computador e os seus arquivos, onde você manipula, abrindo um arquivo, abrindo algum programa, manipulando o que você tem na sua máquina, né? Então no Linux a gente usa muito esse nome, a estrutura de diretórios do Linux, né? O gerenciador de diretórios, a estrutura de pastas, né? Equivale, sabe a quem no Windows? Ao Windows Explorer, que nas versões novas agora nós chamamos de explorador de arquivos do Windows, perfeito? Você deve lembrar que você deve operar muito em casa isso aí. Pode dizer que no ambiente local, tirando aí navegador, porque navegador a gente fica o tempo inteiro nele, né? O explorador de arquivos é o ambiente que a gente mais utiliza no computador para trabalhar localmente, ok? Então, jogando aí na tela, tem uma foto, né? O Linux também tem a ideia de não ter só um tipo de estrutura de diretórios, porque cada interface gráfica pode trazer, você pode implementar uma estrutura personalizada no Linux, né, por ser de código aberto. Então o Linux tem vários nomes também para essa estrutura de diretórios. Esses nomes, aluno, você também vai ter que pegar, não tem como correr deles. Aí, ó, você tem o Conqueror. Conqueror é um dos mais famosos gerenciadores de arquivos, inclusive o Conqueror, aluno. Ele é um programa híbrido, sabia disso? O Conqueror tanto é uma estrutura de diretórios, como ele também é um navegador. Então, se ele colocar em prova que o Conqueror é um navegador de internet do Linux, tá certo, tá? Temos o Nautilus, também muito famoso. Temos o Dolphin, XFE e tantos outros, né, estrutura de diretórios aí. Esse Conqueror e o Nautilus são geralmente os dois mais conhecidos e os dois que geralmente eles cobram em prova, tá? Você tem que saber a prática disso aí, que você está vendo na sua tela, saber operar, né? Botão direito, clicar em tal botão, vai acontecer o quê? Não, você não vai precisar saber isso, aluno. Geralmente a banca não vai te cobrar isso, por quê? Porque no edital não vem especificando qual é o gerenciador de arquivos que vai te cobrar. Então o examinador não é obrigado, né? Ele, quer dizer, não é permitido ele fazer uma cobrança de algo particular, né? De um recurso, por exemplo, que só o Conqueror tem, o Nautilus não tem. Ele não poderia fazer isso. Ele vai te cobrar conhecimentos gerais. O que seria cobrar conhecimentos gerais? Você conhecer esse ambiente que é comum aí em qualquer Linux. Por exemplo, a unidade raiz. Nós vimos mais cedo que no Windows,
A unidade raiz dele é quem? É o C dois pontos, perfeito? É onde está tudo, é onde você instala o sistema. Então a gente chama de raiz, né? É onde tudo está instalado no Windows, está dentro da raiz, que geralmente é o HD principal da sua máquina. O Linux, por exemplo, aluno, não funciona assim. O Linux ele não opera com essas letrinhas. Porque o Windows tudo é letrinha, né? Você tem um C dois pontos que é para raiz, aí do D dois pontos para frente eu não posso afirmar quem é. Pode ser um pendrive, pode ser um leitor de CD, pode ser um leitor de DVD, pode ser um Blu-ray, eu não posso afirmar, tudo bem? Mas o Windows tem aquelas letrinhas. O Linux não tem as letrinhas. O Linux, ele trabalha com nomes, as unidades. Por exemplo, a raiz do Linux, eu já comentei com você aqui, é a barra. É a unidade barra. Você pode olhar aqui, ó, na sua parte superior esquerda da sua tela, ó, olha lá, ó. Olha ela lá, ó. Estou dentro dela, tá vendo? Lá em cima, tá vendo? Unidade raiz, é a barra. E as outras unidades, ele nomeia, dá nomes mesmo. HD 01, HD 02, você bota um pendrive, pode aparecer SD1, SD02, entendeu? Então ele dá nomes. Então isso a gente tem que saber. O Windows não opera unidades, discos com letras, perfeito? E a raiz do Linux é uma barra. Segunda coisa que você vai ter que estudar. Independente do Linux, aluno, que você implementa, ele traz pastas que são padronizadas, que são essas pastas aqui, ó. Essas pastas já vêm implementadas pelo sistema operacional. Não foi o usuário que criou, tudo bem? E a notícia é o seguinte, essas pastas caem em prova. Ele vai te dar o nome de uma pasta dessa, que eu estou colocando a seta para você aí, e ele vai querer saber o que tem dentro de cada uma. Infelizmente, isso aí não tem para onde correr, tá? Você vai ter que estudar, você vai ter que saber pasta por pasta aí. Eles vão cobrar isso. É uma das coisas que eles mais costumam cobrar, tanto os comandos como essas pastinhas, tá? Aí você vai ficar triste, falar, nossa, professor, pelo amor de Deus, não dá uma notícia dessa para mim, não. Aluno cai. Estou sendo sincero, mas calma, não é difícil. Os comandos têm muito mais variantes do que as pastas. As pastas são essas que eu mostrei na foto e geralmente eles repetem muito, mas muito. Então se você fizer uma boa lista de exercícios, acompanhar a aula direitinho, eu vou resolver muitas questões aqui, você mata. Tá? Então não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho os comandos um pouco mais chato que as pastinhas. E obviamente eu fiz uma lista para você, colocando aí as pastas e a explicação de cada uma delas. E óbvio, vamos fazer aí exercícios sobre esse tema, ok? Então joga lá para a gente poder ver o nome aí das pastas, tá vendo? Eu detalhei para você para não ter problema. Os comandos eu não trabalhei com todos que existem porque é uma quantidade muito maior, né? Ficaria inviável. Olha lá, a barra, tá vendo? Diretório raiz armazena todos os outros, como já foi falado. Tá vendo? Barra bin, bin, a ideia de binário, tá vendo? Armazena os executáveis, os comandos básicos do sistema, ou seja, a pasta bin é onde ficam os comandos que nós estudamos do prompt, só que os comandos básicos, né? Tipo cd, ls, né? Aqueles comandozinhos que qualquer usuário pode executar. Então fica na pasta bin da ideia de binário, ok? Depois tem a barra boot, olha lá, onde ficam o kernel e os arquivos de inicialização. Isso é fácil, porque boot é sinônimo de inicialização do sistema. Então, é uma pasta fácil de matar. CD-ROM. O diretório CD-ROM não faz parte do padrão FHS, mas pode encontrá-lo no Ubuntu e outras versões do sistema operacional. Ou seja, não é todas as distribuições que vão ter. É um local temporário para CD-ROMs inseridos no sistema. No entanto, o local padrão para a mídia temporária está dentro do diretório barra mídia, né? Então, você tem um CD-ROM, dependendo da distribuição, ele vai criar essa pasta para a mídia, né, rodar, para o CD-ROM ser reconhecido e ter ele lá no sistema. Quer dizer que você tem um CD, apesar que os arquivos principais não ficam aí dentro. A gente vai pegar aí agora, tá vendo? Ó, a pasta dev. Dev vem a abreviatura de device, dispositivo, né? Então, olha lá, ó, são os dispositivos de entrada e saída, né?
disquete, que nem usa mais, né? Mas isso vem nas teorias sempre, disco rígido, placa de som, etc. Todos os arquivos contidos nesse diretório, tá vendo? Dev HDA, que seria, por exemplo, o disco rígido, Dev DSP, Dev FD0, etc., são ponteiros para dispositivos de hardware. O que ele está querendo dizer aí, aluno? Dev vem da abreviatura device, device significa dispositivo, não é isso? E para um dispositivo funcionar com um sistema operacional, ele tem que ter um arquivo, que é um executável, é um programinha que vai fazer a comunicação do dispositivo com o sistema operacional. Então, por exemplo, quando eu coloco uma impressora no meu sistema operacional, tem que existir alguém para fazer a interação da impressora com o meu sistema, fazer a tradução dos dois. O nome desse arquivo a gente chama de driver, tá? Conhecido como driver de dispositivo. Cuidado para não confundir com drive. Drive, sem o R, é um hardware. Então, leitor de CD, o leitor de DVD, o pen drive, o drive de disco rígido, hardware, ok? Driver, com R, é o software, é o que faz essa comunicação. Então, a pasta dev, o que ele está falando ali, é onde ficam os drivers de dispositivos. Então, para qualquer dispositivo funcionar, tem que ter um driver. Esse driver está vinculado à pasta dev. Tudo bem? Então, ótimo. Seguindo, depois temos etc. etc armazena os arquivos de configuração do sistema. É mais ou menos como se fosse aquele regedit do Windows, tá? Então, é uma pasta muito importante. Ficam os arquivos de configuração do Linux, tá? /home, essa pasta cai muito em concurso, aluno. Home ficam as pastas, os arquivos dos usuários, né? O root tem acesso a todas elas, mas cada usuário só tem acesso às suas próprias pastas, né? Ou seja, cada usuário que você cria no Linux vai criar dentro dessa pasta home. Fica armazenado aí. Aí você está logado, você tem acesso à sua home, mas não tem acesso à minha, a não ser que você tenha os poderes de root, tudo bem? Então essa pasta cai muito em prova. Só lembrar de que lar, né, casa, onde mora o meu usuário. /lib são as bibliotecas do sistema, né? Library, livraria, né? Como se fosse o diretório System32 do Windows. Então é uma pasta também de sistema muito importante que ficam as bibliotecas, que são os arquivos que fazem o sistema funcionar aí num todo, fazer a comunicação do sistema. /mídia. O diretório mídia contém subdiretórios em que os dispositivos de mídia removível inseridos no computador são montados, ou seja, quando você conecta, por exemplo, um pendrive lá, quando você insere um CD, um DVD, um pendrive em seu sistema Linux, um diretório será criado automaticamente dentro do diretório mídia. Você pode acessar o conteúdo do CD dentro desse diretório, tá? Então, você tem essa pasta mídia aí para essas unidades geralmente removíveis, né? /MMT significa ponto de montagem para dispositivos de hardware que estão em dev. Então você vê que essa pasta é vinculada ao dev, por quê? Porque ele faz a montagem do dispositivo, tá vendo? Ó, o leitor de CD encontrado lá em dev /FD0, por exemplo, será montado em MMT /CD-ROM. Ou seja, você tem a pasta de montagem, só que para funcionar tem que ter o driver, que está vinculado à pasta dev, ok? Ao contrário do Windows, tá vendo? Nos discos e partições aparecem como C, D e E, no Linux elas aparecem como, tá vendo? HD01, HDA2, HDB, SDB, CD-ROM e etc. Então ele usa nomes, né? /opt possui os softwares que não fazem, né? Dá uma corrigida aí, não fazem parte da instalação padrão do Linux, ou seja, options, opcionais. É mais ou menos aquela pasta arquivos de programas do Windows, onde você, quando você vai instalar um programa separado, você joga dentro de arquivos de programas. Essa pasta aí, opt, a ideia de option, tá? Proc é criado da memória, portanto não ocupa espaço em disco, tá vendo? Pelo kernel, oferece informações sobre ele e os processos ativos, ou seja, é uma pasta que é gerada apenas para a execução dos processos temporários ali no momento. Então não vai nem ocupar espaço, ela está na memória RAM da máquina. Root, você já sabe o que é root, né? É a pasta do superusuário, né? Ou seja, do cara da máquina, né? O que tem poderes ilimitados no computador. /run, o diretório run é relativamente novo, oferece aos aplicativos um local padrão para armazenar arquivos temporários como sockets e identificações de processos. Esses arquivos não podem ser armazenados em TMP, pois os arquivos localizados em TMP podem ser apagados, ou seja, são processos do sistema
que o usuário não pode ir lá e apagar como a gente apaga do TMP, que são aqueles arquivos temporários básicos, né? Então tem essa diferença para TMP, mas também a ideia de temporário, tá? SBIN contém os arquivos referentes à administração e manutenção de hardware e software, ou seja, você não tem a pasta BIN, aluno, BIN não guarda os comandos básicos, esse S na frente vem de super, ou seja, a SuperBIN contém os comandos de administração, aqueles comandos que o usuário comum não pode ter acesso, ok? São os comandos mais avançados do sistema. SRV contém dados para serviços prestados pelo sistema. Se você usa um servidor, por exemplo, um Apache, um site, provavelmente armazena os arquivos do seu site, um diretório dentro desse SRV. Então também é um diretório mais específico. /sys, a pasta sys tem basicamente a mesma finalidade atribuída ao diretório proc, ou seja, os processos, né? TMP, essa é fácil também, arquivos temporários, né? Você acessa um site, alguma coisa vai para o TMP. O SR é o diretório com maior número de arquivos, tá vendo? Incluindo bibliotecas, executáveis, os principais programas, né? Arquivos do sistema de gerenciador de janelas, por exemplo, e manuais online, ou seja, o SR é uma pasta bem geral, onde contém a grande maioria do que você tem no seu Linux, né? Os programinhas que vêm no Linux, por exemplo, ficam dentro da USR, tá vendo lá, por exemplo, a parte dos manuais, ó, que é usado pelo comando man, tá aí dentro, né? Olha lá, por exemplo, X11, que é a interface gráfica, tá aí dentro, é uma pasta bem geralzona, né? E var são os arquivos variáveis, só você pegar a abreviatura, que mudam com frequência, ou seja, arquivos que estão ali também sendo executados, variando, geralmente só naquele momento da execução, tudo bem? Então tá aí, fiz uma geral bem bacana com você sobre essas pastinhas aí, tá? Se você puder, aluno, minha dica, passar limpo, tá? Passa limpo o caderno, ó, dá uma pausa e vai passando a limpo uma por uma, porque você precisa memorizar, você tem que aprender essas pastas, tá? Elas caem. E eu vou provar para você aí agora, tá vendo? Já vamos emendar numa questão aí, ó. Olha lá. Sobre diretórios nos sistemas operacionais de ambiente Linux, analise as afirmativas a seguir. 1. Os arquivos dos usuários são armazenados no diretório home. E aí? Os arquivos dos usuários. Vem na home? Cai muito em prova. Sim, vem na home. A home é onde ficam guardados os arquivos dos usuários comuns aí, ok? 2. Os arquivos temporários criados pelos programas são armazenados no diretório USR. Não, o USR é aquela pasta geral, né? Geralmente a pasta mais conhecida é a TMP, não é isso? Que seria a pasta temporária. Então a 2 não passa no crivo, errada. 3. As bibliotecas compartilhadas pelos programas do sistema e módulos do kernel são armazenadas no diretório dev. E aí? Vimos agorinha. Dev vem da ideia de device, que são os dispositivos, né? Os drivers de dispositivos, né? Então não é na pasta dev. Biblioteca nós vimos é quem? A pasta lib, né? Que significa biblioteca no inglês, ok? Então a 3 também eliminamos, então só pode ser o quê? A letra A foi a única que satisfez aí a questão. Risca a B, a C e a D. Tudo bem, aluno? Tá vendo? Cai desse jeito. Ele vai te dar a pasta, vai colocar a pegadinha ou não, ou vai te dar a explicação exata da pasta. Vamos mais uma aí, ó. Uma desvantagem do Linux, ó, desvantagem do Linux, né? Tá vendo? Tá desmerecendo o Linux. Isso é complicado em prova, hein? A não ser que seja aquela parte de segurança, né? Que coloca o Linux como sendo mais seguro e tal. Em relação ao Windows, é a ausência, ou seja, não tem um gerenciador de arquivos. Você está dizendo que o Linux não tem os gerenciadores de arquivos. Eita, são vários. Conqueror, né? Nautilus. Então, são N gerenciadores. Então, o examinador, você pegou pesado, não passa no crivo. Questãozinha errada, né? Não é desvantagem do Linux. O Linux também tem, pelo contrário,
tem uma quantidade até maior do que o Windows, que o Windows é só o Explorer. O Linux podem ter, dependendo do Linux, pode mudar de um para o outro. Perfeito? Então tá aí, fizemos as duas primeiras questões, não acabou não, tem mais, só que o nosso horário encerrou, voltamos no próximo bloquinho com mais questõezinhas e dando sequência ao nosso curso de Linux. Valeu? Abraço!